Palavrão no ar, nosso segundo episódio do Desafio Palavrão. Continuamos aqui em Bolonha, na Itália, passando frio, né? E ainda no nosso estúdio improvisado aqui para não parar o palavrão, gente. Isso mesmo. Bom, capítulo passado, Machado. Foi, né? Foi, quem não leu, pelo amor de Deus. Vamos lá, galera, vamos cumprir os nossos combinados de começo de ano aqui. Vamos ler muito mais nesse 2019, conto com vocês. Vamos que vamos. Bom, sigam-nos, não esqueçam, né, nas nossas redes sociais, estamos lá no Instagram, Facebook e, claro, aqui no YouTube. Comentem, compartilhem as suas impressões do texto da Clarice Lispector, Felicidade Clandestina. A Cleuzinha adora esse texto. Eu gosto mesmo. Gosta bastante, né? É um texto lindo. É um texto eu gosto, lindo, né? basicamente, assim, todas as leituras da Clarice eu gosto muito, Chibata, Tá. porque elas estabelecem um diálogo, elas têm uma voz muito singular para narrar as coisas, né? E elas estabelecem um diálogo com o cotidiano, mas também de um jeito muito diferente. Porque elas têm uma simbologia e um jeito de surpreender o leitor que também são singulares na Clarice. Muita gente fez depois dela também, mas ela é pioneira nesse tema em leitura de textos brasileiros, né? Tá. Bom, cara, desse texto que eu gosto muito, vamos lá, é a história, né, narrada, se vocês perceberem, né? Você tem 3 pagininhas ali, você tem uma mulher adulta já, certo? E vai falar sobre um momento uma memória da epifânico, infância. um momento de mudança na vida dela, de aprendizado. A Clarice tem muito disso, né? Sobre felicidade, sobre infelicidade, principalmente. Eu fiz questão de trazer esse conto para comparar com Machado, que é o narrador do 19, certo? Ali com terceira pessoa e tal. Aqui a gente tem essa primeira pessoa bem marcada e bem subjetiva. Então ela fala assim, eu vou contar uma memória minha. Experienciando uma experiência. Com cuidado, com detalhe. Então, observem isso, certo? Para apreciar melhor o conto. Como é diferente esse tipo de narrador. E aí ela vai falar sobre uma memória de escola que provavelmente todo mundo aqui do Palavrão tem. Quando ela era pequena e uma amiga tinha um livro. Mas um livro inimaginável para ela, um livro que ela queria muito. Então pensa numa coisa que você quer muito. E ela queria Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato. Agora, olha só, vamos só lembrar também o nosso leitor aí, Chibata, como isso é um exercício fabuloso, né? Porque assim, quando a gente é adulto e está distanciado já das nossas memórias da infância, é muito mais difícil a gente conseguir detalhar do jeito como ela faz, como era importante sem artificializar. Como a gente conseguir relatar aquela experiência como se estivesse vivendo novamente, sem ter as vistas do adulto, mas na visão da criança. Na visão da criança. E como a gente se lembra daí... Parece que a gente está com um narrador infantil, sério, né? Isso, parece que ela é uma criança, mas não é. É muito legal isso. É muito legal. E é um exercício muito difícil. Muito difícil, né? Bom, e ela vai contando que tinha uma amiguinha, a gorducha, que ela fala a gordinha, e a gente percebe que tem uma diferença entre elas e ela. Então a gordinha sempre ficou meio no canto, né? É tudo muito sutil no texto da Clarice, né? Enquanto nós éramos magrinhas, com os cabelos lisos, ela tinha o cabelo todo ondulado, era rechonchuda e guardava balas no sutiã. E comia, fazendo barulho. Só que essa menina tinha um pai que era dono de livraria. E um dia ela leva esse livro do Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato, para a sala. E essa nossa narradora, que a gente não sabe o nome, ela fica encantada e ela quer aquele livro. Bom, ela fala assim, me empresta esse livro. Ela fala, sim, passa lá em casa que eu te empresto. E ela aí começa... Aí vem a crueldade da criança. Isso. Né? Pré-civilizatório. Pré-civilizatório. Né? A gente fala assim, é criança, é lúdico, é bonito. Não, é ser humaninho igual todo mundo. E ela vai lá, pede o livro, ela fala assim, nossa, mas eu emprestei para outra amiga nossa, agora há pouco, volta amanhã. E ela vai voltando. Todos os dias. E ela vai dando uma desculpa esfarrapada. E aí eu sempre falo, né? Todo mundo pode pensar, pô, mas que história besta. Se fosse eu, já falava assim, guria, não quero mais esse livro, aí sai fora. São crianças, mas que são crianças. E ela fala assim, eu não sabia porque eu ia lá, mas é como se aquela menina também precisasse de mim. Né? Porque daí a gente começa a ver nessas questões da sutilidade do texto, como aquela menina também era deixada de lado. E por isso estava exercendo poder sobre ela agora. Isso. É um conto sobre poder, sobre quem tem a coisa poder que o outro vingança, deseja. Isso, né? Poder e vingança. Tá, então eu tenho agora uma coisa que você deseja,
né, que eu nunca tive, que é você viver em grupo com aquelas meninas e eu não, agora eu vou, né, me vingar. E ela fica se vingando, até um dia que a mãe dela descobre. E ela fala assim, meu Deus, o livro tá aqui faz horas. Esse livro nunca saiu daqui. E olha que lindo isso. Ela fala o seguinte, toma, a mãe diz, toma, esse livro fica contigo até quando você quiser. E ela fala assim, valia mais do que me dar o livro. E eu falo, qual que é a diferença disso? A diferença é que a relação de poder agora se inverte. Né? Eu tenho algo que a Cleusa, que é da Cleusa. Eu tenho uma relação com a Cleusa. Se a mãe da Cleusa dá o livro para mim, eu não tenho mais nenhuma relação com a Cleusa. Né? Então vejam como é sutil. E é esse o poder da Clarice Lispector quando está narrando. Né? Olha que detalhe que parece besta na história, mas não é. Porque esse conto é um conto sobre poder, sobre exercer o poder sobre o outro, sobre o desejo do outro. E aí ela fala assim, agora eu devolvo quando eu quiser. Porque ele ainda é da outra. Né? Porque ela ainda é da outra. Não me foi dado. Mas eu posso ficar até quando eu quiser. Ou seja, eu tenho agora algo que é dela. Sob a minha guarda. A relação foi invertida. É muito bonito, é muito forte isso. Ela trabalha bem com essas coisas da passada de perna do destino, né? Mas vejam como ela é exigente com o leitor. Né? Ela não vai te explicar isso, gente. Não. É só aqui no Palavrão que a gente tá aqui, aprofundando essa história. Mas ela não vai te falar nunca sobre isso. Né? Ela não vai ficar te explicando isso. Bom, aquela menina sai... Mas ela não sai mais como uma criança pulando pelas ruas do Recife, diz ela, né? Ela abraça aquele livro e vai lembrar de quando ela queria algo muito, muito, muito precioso. E aí a gente entende que agora ela está falando como uma mulher, lembrando desse momento. E ela fala que a felicidade para ela sempre seria clandestino. Clandestino, né, no nosso vocabulário, a gente sempre pensa em algo ilegal, mas não é nesse sentido aqui, é no sentido de escondido. A felicidade, ela não se mostra, ela não está aqui sendo jogada na nossa cara, no nosso mundo, na nossa vida. Se você quer ser feliz, parece que nos diz o texto, você vai ter, muitas vezes, que se submeter aos outros, se sujeitar a situações que não são muito legais, como a menina. Mas no final, ela teve essa experiência e teve o livro. Tá? Então, a felicidade clandestina, nesse sentido, a felicidade não é algo gratuito, mas algo que você vai ter que buscar, que você vai ter que cavar, que você vai ter que ir atrás. E também muito fácil de terminar. Fácil de terminar. Muito rápido. Isso, muito de momento, né? Ou seja, aquela luta é que foi o aprendizado dela muito mais do que ter o livro. O livro depois fica, né, reduzido à sua leitura, mas na vida dessa mulher, o importante foi aquela situação. Até chegar. Né? Então, é um momento muito forte e que ela traz aí. É lindo. Beleza? E tomara que esse seja um primeiro conto para quem está sendo apresentado agora, para Clarice, gente. Tomara que esse seja o primeiro texto de muitos que vocês leiam, porque, olha, ela é uma narradora genial. Esse conto sai de um livro chamado Felicidade Clandestina. Então, você pode continuar a ler os outros contos que são espetaculares. Beleza? Palavrão, 2019 começando as nossas leituras. Daqui a pouco a gente fala sobre outros contos nos outros programas. Vamos continuar essa leitura e vamos ler os 4 contos aqui com vocês. Espero que vocês acompanhem. Escrevam pra gente se estão gostando, como é que foi a impressão de leitura desse conto da Clarice e também do Machado. Beijo pra todo mundo, valeu, obrigado pela companhia. Tchau, tchau!